Essa pergunta travou os católicos. Nós não temos essa resposta na Bíblia. Será que então apareceu o pastor que tem uma pergunta que trava católicos? Seja bem-vindo ao meu cafofo teológico e apologético, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Alexandre Farias e se você quer aprender a refutar as heresias católicas e as demais heresias, já clique em se inscrever e ative o sininho para receber mais conteúdos como este, tá bom? Só uma informação, pessoal, para você entender o porquê eu posso estar aparecendo com uma roupa diferente no mesmo vídeo. Eu não estou com tempo para gravar vídeos, não estou com tempo porque o meu trabalho, eu trabalho como advogado previdenciarista, trabalhista e de família, toma o meu tempo, essa profissão toma o meu tempo. Então, no final de cada expediente, eu vou estar fazendo alguns vídeos para você. Então vamos lá, pessoal. Eu estava no meu cantinho de boa e alguns seguidores me enviaram esse vídeo que tentou refutar o meu vídeo. Mas será que conseguiu responder a pergunta que travou os católicos? É um diácono católico, não o conheço, posso dizer que ele ficou travadinho e até mesmo tentou pegar texto, retirou do contexto para apoiar a sua heresia. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver o malabarismo teológico que ele fez. Vamos aqui então analisar a fala do pastor Alexandre Farias. Ele prometeu então trazer a temática, a pergunta que trava católicos, não é mesmo? Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Esse dogma vai contra o que a Bíblia diz sobre pecado, sobre estado original do homem, sobre pecado original. Não existe fundamento bíblico para dizer que Maria não tinha pecado ou foi. Ah, então é a Imaculada Conceição. Bom, vamos ver o que ele traz de novo aqui. O diácono pega um vídeo para reagir e faz aquela cara de quem não sabe qual é o assunto. Vamos ver qual é o tema e o que ele tem para dizer, disse ele no seu vídeo. Aí, de repente, assistindo ao vídeo, que ele mesmo escolheu para reagir, solta. Ah, então é sobre a Imaculada Conceição. Sério mesmo, diácono? Quem será que você tentou enganar? Porque convenhamos, pensa comigo, diácono, para reagir a um vídeo, você precisa, no mínimo, saber do que se trata. E é claro que você sabia qual era o assunto. É claro que você tinha a certeza do assunto. Ninguém reage a um vídeo sem antes assistir. Ninguém edita um vídeo sem saber qual é a parte que vai usar. Ninguém baixa um vídeo do YouTube sem saber o que é. Essa encenação não cola, diácono. A mentira está valendo, diácono. Talvez seja bom o senhor procurar alguém para confessar, porque vai precisar. Bom, a única coisa que os católicos têm é um documento chamado Inefabilis Deus, onde o Papa Pio IX chega ao ponto de proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Isso foi feito dia 8 de dezembro de 1854. Demorou bastante, né? Demorou bastante para... Isso aqui é um espantalho. Então o primeiro argumento dele é que a igreja demorou a promulgar o dogma da Imaculada Conceição e que fazendo isso de forma tardia, essa é a única argumentação que os católicos têm. Isso é falso, minha gente. Em primeiro lugar, eu não disse que é uma única argumentação. Eu disse que a única coisa que vocês têm é um dogma promulgado em 1854 anos, que isso para vocês é um grande espantalho de 1854 anos. Vamos lá. Será que a palavra oficial tem a mesma validade do que os debates que aconteceram durante a história? Pelo que eu vi no vídeo, me parece que para o senhor é a mesma coisa. Bom, para a Igreja Católica não, né? Basta você olhar aí no Catecismo da Igreja Católica que eu acho que o senhor tem. Eu acho que o senhor quis levantar um espantalho para que o pessoal não faça a seguinte pergunta. Por que a Igreja Católica não proclamou esse dogma da Imaculada Conceição antes de 1854 anos, com tantos debates, como o senhor vai dizer, com tanta gente falando a mesma coisa? Quer dizer, na realidade não a mesma coisa, que também eu vou provar para você nesse vídeo. Mas para o senhor parece que todo mundo falava a mesma língua, todo mundo aceitava Maria como Imaculada. Não, meu querido, este é um espantalho que vocês vão ter que lidar. Mas eu acho que nem é um espantalho, é uma pedra no sapato da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok, estamos aqui, Vaticano News,
O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, na Ineffabilis Deus, que atesta e proclama que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de vida, ou seja, desde a sua concepção. A Mãe de Deus não teve em si nenhum tipo de inclinação à idolatria do mal, como destaca Frei Jonas Nogueira da Costa. E abre aspas, ele diz: Maria jamais foi libertada do pecado porque ela nunca foi cativa do pecado original. Tá aí, Vatican News. Vamos para um outro site muito usado por vocês. Vamos lá. bibliotecacatólica.com.br vai falar sobre a formação do dogma da Imaculada Conceição. E o site diz assim: sua proclamação em 1854 foi um marco na história da Igreja, refletindo a maturação da teologia mariana ao longo dos séculos. Olha, 1854 anos para amadurecer uma ideia. Quer dizer o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana, nenhum Papa e nenhum magistério que se passou durante todo esse tempo teve a coragem de proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Estavam em dúvida? Ninguém tinha coragem de proclamar um dogma da qual a gente olha para a palavra de Deus e não existe? Que vai contra o ensino apostólico de Romanos 3, versículo 23, Romanos 5, versículo 12? Vocês não se dizem apostólicos? Ué, então abrace o que o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Que o pecado entra no mundo por um só homem e atinge toda a humanidade. Maria não era humana? Maria não era humana? Diz aí para mim. Vocês tiveram tantos concílios, tantos debates, e nenhum Papa e o magistério que se passou durante todo esse tempo teve a coragem de proclamar esse dogma. Eu acho que, na realidade, eles não tinham a certeza de que Maria era imaculada. Se você compara debates que aconteceram sobre o tema com a palavra oficial da sua igreja, você está errado. Você precisa dar uma olhadinha no seu catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo. Vamos começar ali no 88, quando fala sobre dogmas de fé, que diz assim: o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão, quer dizer, é uma ditadura espiritual que vocês colocam no fiel de vocês, a adesão irrevogável. Ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada sobre o dogma de vocês. E aí põe assim: propõe verdades contidas, vou ler de novo. Quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm necessária conexão. Parágrafo 89. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Debate teológico é uma coisa, palavra da igreja é outra. Agora, se os dogmas são luzes no caminho da fé de vocês, diz aí para mim, vocês deixaram os católicos, os fiéis católicos, por 1854 anos no breu? Começo a pensar que não é só a Enel que deixa o povo sem luz. A Igreja Católica, por muitas vezes, deixou os seus fiéis sem a luz do dogma, sem a luz da palavra oficial da Igreja, e a desculpa é: vocês têm os debates teológicos. Eu tenho, inclusive, aqui um debate que eu tive com um outro protestante. Você quer comparar um debate que você teve para citar os pais da igreja patrística e quer comparar isso com a palavra oficial da igreja? É isso mesmo? Chamado Ricardo Pimentel, vou trazer um trecho para vocês. E esse próprio trecho do debate aqui com um outro protestante desmente o pastor. Não desmente não, meu amigo. O que você vai citar não é palavra oficial da igreja. Até porque todo protestante, no mínimo, aí, que estudou no mínimo um pouco, como o Ricardo Pimentel, vai reconhecer que a discussão da doutrina da Imaculada Conceição já existia lá no início do cristianismo. É sério isso? Isso é levantar um espantalho, diácono. Você já levantou dois espantalhos. Mais um você pede música no Fantástico, meu amigo. E deixa eu afirmar uma coisa para você. Debate não é dogma. Debate não é palavra oficial da igreja.
Vocês demoraram séculos para dizer que Maria não tinha pecado. Agora, dizer que existia um debate desde o primeiro século é trazer um espantalho. Qualquer católico que estuda um pouquinho a Bíblia, qualquer pessoa que lê a Bíblia, estuda um pouquinho a Bíblia, sabe que os apóstolos são os protagonistas do cristianismo, ok? Certo. Então, pergunto já desde cara, porque eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco de novo. Qual foi o apóstolo que ensinou que Maria não tinha pecado? Aonde está registrado no início do cristianismo que Maria não tinha pecado? Qualquer cristão que lê a Bíblia, eu digo que o cristão, você que é católico, você precisa ler a Bíblia para ficar livre dessas falsas heresias que te contam. Dessas informações que, se você for buscar, estudar um pouquinho só, você vai verificar que não é verdade. Vamos lá, eu te ajudo. Qual é o primeiro livro que registra o início do cristianismo? Atos dos Apóstolos. Ali começa a igreja. Depois temos as cartas de Paulo, as igrejas. Depois nós temos Hebreus, depois Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. E aqui nós temos praticamente, quase, aproximado um primeiro século. Você que é católico, que está assistindo esse vídeo, já fez a seguinte pergunta para você? Será que nesses livros nós temos algum apóstolo ensinando que Maria era imaculada? Vou melhorar a pergunta. Voltamos para Jesus. Será que Jesus ensinou que sua mãe não tinha pecado? Melhoro a pergunta. Você já se perguntou quando é que Maria disse que não tinha pecado? Se ela chegou a dizer em algum momento que ela não tinha pecado? Não. Nem Jesus, nem os apóstolos, nem Maria. Estamos aqui no primeiro século. Será que alguém tinha coragem de chegar aos apóstolos e dizer: olha, Maria não tem pecado? Espera um pouquinho. Paulo doutrinou a igreja. Nas cartas, quando ele escreve a Roma, aos romanos, diz lá: todos pecaram e que o pecado entrou no mundo por um homem e atingiu toda a humanidade. Se alguém chegasse com uma ideia diferente, os apóstolos combateriam essa heresia. Era isso que foi ensinado para a igreja de Roma. E que, infelizmente, a igreja de Roma deixou de lado o ensino apostólico e promulgou em 1854 que Maria não tem pecado. E o que a gente faz com Paulo? Deixa de lado a carta aos Romanos? Carta aos Romanos deixa de lado? Todo católico, no mínimo, deveria ler a Bíblia e verificar se aquilo que está sendo ensinado para você está na Bíblia. Vocês precisam conhecer as Escrituras. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, você é liberto de falsos ensinos. A Bíblia te liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32, o próprio Cristo disse. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os ensinos que muitas vezes vocês estão recebendo não são compatíveis àqueles que estão nas Escrituras. Não passava na cabeça dos apóstolos debater sobre um assunto como esse, porque Paulo já tinha ensinado sobre o pecado original. Não há possibilidade. E aí, Hebreus ainda cita sobre Jesus nesse assunto. Se todos pecarem e foram destituídos da glória de Deus, se o pecado atingiu toda a humanidade e Jesus também tem uma parte humana, ele foi atingido, Hebreus 4,15, o escritor de Hebreus diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos fazer o seguinte, vai lá na sua paróquia e pergunta: padre, tem alguma passagem que os apóstolos ensinam que Maria não tinha pecado? Padre, qual é a passagem bíblica que Maria diz que ela não tem pecado? Aí depois você escreve aqui nos comentários qual foi a resposta que ele deu. Qual foi a passagem bíblica que ele mostrou para você? Mas vamos lá. Ele fala do primeiro século. No primeiro século nós temos o Didaquê, praticamente. E o Didaquê é um documento cristão antigo que tem uma importância muito grande na fé cristã. Temos alguma referência no Didaquê que Maria não tem pecado? Pelo menos o assunto foi discutido? Não. Não temos.
O Didaquê não menciona Maria em nenhum momento. Clemente de Roma falou alguma coisa sobre Maria ser imaculada? Não. Inácio de Antioquia fala sobre Maria ser imaculada? Não. Ele vai combater as ideias dos docetistas, mas ele não fala sobre Maria ser imune do pecado. Ele combate a ideia que Jesus tinha um corpo, natureza humana, e que Maria deu essa natureza para ele. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou colocar essa carta na manga porque eu sei que você talvez vai me dar uma resposta da seguinte forma. Então, se ele precisou da carne de Maria, a carne de Maria era santa. Pode vir. A resposta está pronta. Aí você também tem Policarpo de Esmirna. Falou alguma coisa sobre Maria ser imaculada? Não. Eu vou deixar de citar as citações, porque daqui a pouquinho eu vou citá-las e vou dizer o que é que os pais da igreja também falaram sobre Maria Imaculada. E, infelizmente, eu vou ter que frustrar o seu debate. Porque mostrar um pedacinho do debate é fácil. Apesar que o debate deve estar aí, né? Vamos fazer o seguinte, fala o que os pais da igreja trouxeram para você e depois eu falo também o que eles disseram sobre Maria ser imaculada. E eu vou dizer, a opinião dos pais da igreja não é dogma. Não adianta. Dogma, pelo catecismo de vocês, é a palavra do Papa e do Magistério que vocês, infelizmente, têm que lidar com um tempo tão grande para um dogma que para vocês é tão importante. São 1854 anos de breu espiritual para os fiéis católicos. Temos os debates. E doutrinas se desenvolvem. Não é porque a igreja promulgou de forma tardia que é a primeira vez que a igreja está falando sobre o tema, não, quando ela promulga. A igreja muitas vezes promulga o dogma para combater movimentos heréticos contra as doutrinas que a igreja sempre acreditou, dentre elas a Imaculada Conceição. Então, não é um problema a promulgação ser tardia. O que importa é que essa doutrina sempre foi, né, discutida na igreja. De forma tardia, você é muito generoso. O dogma da Imaculada Conceição só tem 171 anos. Você é muito generoso. E volto a dizer que debate não é palavra oficial da igreja. Vamos para outro pensamento que o senhor jogou aqui no vídeo. Você disse que os dogmas só eram promulgados para defender a igreja de uma heresia. Nós temos escritos que Maria pecou. Será que isso para vocês não era motivo da igreja católica se pronunciar de modo oficial? Temos escritos de Tertuliano dizendo algo inacreditável, que Maria era incrédula. Colocando para você, Tertuliano viveu no 2º e 3º século. Ou seja, quando ele escreve o tratado sobre a carne de Cristo, ele vai falar o seguinte, citando João 7, versículo 5. Assim está contido no Evangelho que foi publicado antes da época de Marcião. Ao mesmo tempo, há uma falta de evidência da adesão de sua mãe a ele. Embora as Martas e as outras Marias tivessem constante assistência a ele, nessa passagem, de fato, sua incredulidade é evidente. Olha aqui, dizendo que Maria era incrédula. Jesus estava ensinando um modo de vida, pregando o reino de Deus e ativamente empenhado em curar enfermidades do corpo, da alma, mas o tempo todo, enquanto os estranhos estavam concentrados nele, seus parentes mais próximos estavam ausentes. Isso aqui não era heresia para você. Isso aqui não era motivo da igreja se pronunciar. Clemente de Alexandria viveu no 2º e 3º século. Escreveu o Pedagogo. Abre aspas. Deus em forma de homem, imaculado, o ministro da vontade do Pai. A palavra que é Deus, que está no Pai, que está à direita do Pai, e com a forma de Deus é Deus. Ele é, para nós, impecável. A ele devemos tentar com todas as nossas forças equiparar as nossas almas. Ele está totalmente livre das paixões humanas. Por isso ele também é o único juiz, porque somente ele é sem pecado. No entanto, vamos tentar, o quanto pudermos pecar, o menos possível. Nada é tão urgente do que a libertação das paixões e distúrbios. E então, o controle da nossa capacidade de cair em pecados que se tornaram habituais. O melhor seria não pecar de maneira alguma, o que afirmamos ser uma prerrogativa somente de Deus.
Eu tenho escrito de João Crisóstomo aqui, mas eu estou deixando ele para uma ocasião bem oportuna nesse vídeo, que eu já verifiquei aonde ele vai entrar. Mas aí eu pergunto, essas ideias foram sendo escritas e a igreja, lendo tudo isso, não fez nada? Eu chego a pensar que esse assunto de Maria Imaculada nem era cogitado. Algumas pessoas escreveram sobre isso e nem discussão tinha, nem debate tinha. Teria que ter uma pessoa defendendo, a outra pessoa atacando, e a gente não encontra isso nos primeiros séculos. E outra coisa, era um debate que para a igreja, se a igreja não se colocou e não deu nenhuma palavra oficial, não era tão significativo para a igreja não. Porque a igreja não propôs uma ação eficaz contra as supostas heresias. Ou, nos mesmos escritos, a gente encontra coisas que falavam uma coisa, falava outra, e aí vem a pergunta, vocês só se apegam na patrística quando convém? Ou vocês aceitam tudo que eles dizem? Porque está contraditório sua fala, quando eu vejo que no segundo e terceiro século temos Tertuliano e Clemente de Alexandria dizendo tudo isso sobre Maria. Pelo que você disse, o dogma é promulgado o quê? Para combater as heresias. Então me parece que isso daqui, quando eles escreveram isso, a igreja não dava bola, porque para ela não era heresia. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, se você acha que é heresia. Esses assuntos aqui não deveriam ser discutidos em concílio? Quantos concílios vocês tiveram? 21? Vocês tiveram 21 concílios. Se eu não estou enganado. Teve até um concílio contra um papa, que combateu um papa. O concílio foi liderado pelo Fóquio, lembra? E esse concílio é considerado legítimo por muitos teólogos. Ou seja, vocês tiveram até concílios que combateram o Papa e não tiveram concílios que deram a última palavra de Maria Imaculada, que Maria não tem pecado. Vocês tiveram diversos concílios e não decidiram discutir ou dar resposta aos pais da igreja que foram contra Maria Imaculada. Contraditório demais, diácono, a sua fala. Contraditório demais. Daqui a pouquinho eu volto. Conforme reconhece o Ricardo aqui tentando trazer a patrística para o debate, ele recebeu a seguinte resposta. Vamos ouvir aqui. Os pais da igreja, alguns deles, como Irineu, Tertuliano, Orígenes, Basílio, Hilário, que vai dizer que Maria deveria ser julgada pelos seus pecados. Então tá vendo, pastor Alexandre Farias? Aprende com outro protestante que sabe que essa discussão é antiga, tá? Aprenda uma coisa, diácono. Discussão não é palavra oficial da igreja. O Tomás de Aquino também vai dizer que Maria cometeu falhas. Então Ambrósio de Milão vai dizer que ela foi preenchida com o autor da graça, por isso não podia ter pecado. Debate não é palavra oficial da igreja. São Basílio também disse, e caso nós pecamos em algo diante de ti, seja misericordioso conosco e com os que já partiram, pois não existe ninguém sem mácula diante de ti. Mesmo que tenha um dia de vida, somente tu, sozinho, Jesus Cristo, nosso Deus, surgiste na terra sem pecado. E por tua causa, todos nós temos fé em obter misericórdia e remissão dos pecados. Cuidado com a risadinha, eu senti um ponto de orgulho aí no seu coraçãozinho, hein? Depois vai ter que se confessar com alguém. Né? São Jerônimo, Maria é uma nuvem que nunca está em trevas, mas sempre na luz. Debate não é palavra oficial da igreja. João Crisóstomo também, na homilia 44 de São Mateus, ele diz assim, e isso ele disse, não como se envergonhando de sua mãe, nem negando aquela que o deu à luz, pois se ele tivesse se envergonhado dela, ele não teria passado por aquele ventre, mas como declarando que ela não tem vantagem nisso, a menos que ele faça tudo o que é necessário para ser feito. Pois, de fato, o que ela havia tentado era de vaidade supérflua, no sentido de que ela queria mostrar ao povo que tem poder e autoridade sobre seu filho, não imaginando ainda nada grande a respeito dele. Daí também a sua abordagem fora de época. Veja em todos os eventos a sua autoconfiança e a deles, desde quando eles deveriam ter entrado e ouvido a multidão, ou se eles não tivessem essa intenção, ter esperado que ele encerrasse seu discurso e então ter chegado perto.
Eles o chamam e fazem isso antes de tudo, evidenciando uma vaidade supérflua e desejando fazer parecer que com muita autoridade eles o ordenam. E este também evangelista mostra que ele está culpando, pois com esta mesma alusão ele assim se expressou, enquanto ainda falava ao povo como se ele devesse dizer o quê? Não houve uma oportunidade, ou melhor, não houve outra oportunidade, porque não foi possível falar com ele em particular. Santo Agostinho vai dizer: devemos excluir a Santa Virgem Maria a respeito da questão do pecado, porque ela é toda santa em honra ao Deus que carregou no ventre. Debate não é palavra oficial da igreja, mas você esqueceu de dizer que Santo Agostinho também disse o seguinte: sendo este o caso, desde o momento quando por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim passou para todos os homens, até o final dessa geração carnal e destruição do mundo, das crianças que eles geram e são geradas. Nunca existiu, nem existirá um ser humano que, colocado nessa vida, pode-se dizer que não tenha nenhum pecado, com exceção do único mediador que nos reconciliou ao nosso Criador através do perdão dos pecados. Santo Irineu, ele que é puro, sai puramente do seio puro que regenera os homens. Sua carne foi feita pura pelo próprio Deus, para que ele, que é também puro, pudesse sair dela, né? Vamos com as palavras do Papa Leão I. Leão I, ele chega a dizer que apenas o Senhor Jesus Cristo entre os filhos dos homens nasceu imaculado, porque apenas ele foi concebido sem a associação e a concupiscência da carne no Sermão 25. Pois a terra da raça humana, a qual no primeiro transgressor foi amaldiçoado, na prole da abençoada Virgem, somente produziu uma semente que foi abençoada e livre da culpa. E vamos terminar com o grande doutor angélico da igreja. Ele disse: ipso enim purissima fuit et ad quanto culpam, ipso virgo nec originali, nec veniali, nec mortali peccato incurrit. Que significa: nisto ela também é puríssima, pois não incorreu em sua vida nenhum pecado original, nem o pecado venial, nem o pecado mortal. Eu fecho com o maior doutor da igreja e que está acima de todos os pais da igreja. E ele escreve assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele diz mais: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Eu fecho com o apóstolo Paulo. E se você, diácono, é apostólico, abrace essas palavras, ou será que você vai contra tudo isso? Eu vou mostrar que você foi contra neste vídeo. Não acabamos ainda, fica comigo até o final, fica comigo. Mas você sabe por quê? Muitos católicos levam você para discutir sobre pais da igreja? Você que está aqui assistindo esse vídeo, eles não querem que você conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, que todos pecaram. Não há gregos e nem judeus que não pecaram. Todos estão debaixo do pecado. Mas eles querem levar você para outros assuntos. Eles querem levantar um espantalho para que você não leia a Bíblia. E é por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a Bíblia diz que todos pecaram, e não há grego e nem judeu que não pecou, que todos estão debaixo do pecado, como é que pode uma igreja que se diz apostólica, com uma igreja que se diz apostólica, jogar o ensino do apóstolo Paulo, que é muito maior do que qualquer pai da igreja, fora, e dizer que Maria não pecou? Mas continuamos nesse vídeo para demonstrar agora o malabarismo que o diácono fez quando ele vai citar esses textos que eu acabei de dizer para você.
Então notem que um protestante aqui, que verdadeiramente reconhece a questão correta, mostra que a doutrina da Imaculada Conceição já era discutida inclusive na patrística. Aprenda uma coisa, diácono. Discussão não é palavra oficial da igreja. Tá bom? Então, você que vai ter que apresentar aqui as provas contundentes do pecado de Maria. Já fugiu da minha pergunta, diácono. Você pega o meu vídeo, vai reagir à pergunta que trava os católicos e aí você quer que eu respondo para você? Tá de brincadeira, mas eu respondo sim. Já respondi tanto na patrística, que teve pais da igreja que disseram que ela pecou, até mesmo papas, né, que vocês consideram muito bem diante da fé católica, dizendo que só Jesus era imaculado. Mas e aí? Vai fugir da minha pergunta? Vamos ver se ele consegue fazer isso no decorrer do vídeo aqui, né? Dizer que Maria não tinha pecado. Até porque eu acho que tentaram buscar na Bíblia algum fundamento e não existe. Existe, nós vamos ver a exceção dessa inserção do gênero humano na questão do pecado, conforme disse Santo Ambrósio em Lucas 1:28. É o único lugar onde alguém é chamado de cheia da graça com o termo queraritomene, que é um estado contínuo e permanente da plenitude da graça de Deus, conforme os categóricos gregos vão explicar, tá? Então, o senhor vai ter que se ver com o texto, porque o texto diz cheia. Tanto é que São Jerônimo de Estridão traduziu para gratia plena, lá na Vulgata, mais de 1100 anos antes do protestantismo nascer e de Lutero deturpar e reconhecer que mudou o termo cheia de graça para afortunada. Aqui você se lasca, pastor. Bom, vamos pontuar algumas coisas. Se é necessário fazer uma análise de Lucas 1:28, a passagem deve ser analisada pela língua grega e não pela língua latina. Porque o Novo Testamento está escrito em grego e não em latim. E isso nós vamos fazer daqui a pouco, diácono. Segundo ponto, eu não tenho teólogo de estimação. Se Lutero errou, o problema é dele. Eu não sou um cristão preso a Lutero, eu sou um cristão que tenho a Bíblia como regra de fé e prática. Eu não sou escravo de nenhum teólogo ou de nenhum líder religioso como o Papa, a ponto de não poder questionar o que ensinam. Vocês são escravos da igreja, você é escravo da igreja, você não tem a liberdade de questionar um dogma. O católico tem que escutar sem questionar, o dogma é obrigado. O católico tem que aceitar o dogma e não pode questionar o dogma. Por exemplo, o dogma da Imaculada. Se você chegar a uma conclusão contrária ao Papa Pio IX, você pode questionar? Eu digo que você não pode questionar, porque o Papa proibiu qualquer tipo de questionamento, ensino contrário ao dogma. Vamos ver isso na bula Inefabilis Deus, que promulgou o dogma? Também decretamos, já começa decretando, que todos aqueles que continuarem a interpretar as constituições e decretos acima mencionados de tal forma a anular ao favor atribuído pelas constituições e decretos aquela sentença, à festa e aos cultos, que se opuserem a esta sentença, a esta festa e a este culto por disputas ou de qualquer forma, direto ou indiretamente ou sob qualquer pretexto, de examinar a sua definibilidade, de interpretar as sagradas escrituras ou os santos padres, ou de comentar os doutores por escrito ou oralmente, ousarão falar, pregar, tratar, disputar, especificar, afirmar, aduzir argumentos, então deixados sem solução ou de qualquer outra forma impensável, além de incorrer nas penalidades e censuras contidas nas constituições do Sisto IV, as quais desejamos que sejam submetidas e de fato por esta Constituição. Nós os sujeitamos, são privados por nós da faculdade de pregar, dar lições públicas, de ensinar, de interpretar. Eles são privados da voz ativa e passiva em todo tipo de eleição. Eles incorrem pelo próprio fato, sem necessidade de qualquer declaração, na pena de desqualificação perpétua para pregar, proferir conferências públicas, ensinar e interpretar.
dessas penas não podem ser absolvidos ou dispensados, exceto por nós ou pelos sumos pontífices, nossos sucessores. Além dessas penas, nós os submetemos e com a presente Constituição os declaramos sujeitos a todas as outras penas que possam ser infligidas a nosso critério ou dos sumos pontífices, nossos sucessores, confirmando a esse respeito as supracitadas constituições de Paulo V e Gregório XV. Finalmente proibimos e decretamos que todos os livros, sermões, tratados, dissertações públicas ou ainda a serem publicados depois do citado decreto de Paulo V, nos quais a citada sentença, festa e culto sejam questionados ou de qualquer modo combatido, estejam sujeitos às penas e censuras contidas no índice de livros proibidos, e ordenamos que sejam considerados proibidos pelo próprio fato e sem necessidade de qualquer declaração. Bom, James White escreveu um livro, O que a Bíblia ensina e que os romanistas defendem. E ele resume bem essa questão do dogma da bula Inefabilis Deus. Em consequência, se alguém ousar, e Deus não permita, pensar contrariamente ao que definimos, saiba e esteja ciente de que ipso fato incidiu em anátema, de que naufragou na fé e apostatou da unidade da Igreja. Além disso, por sua própria causa incorre nas penalidades estabelecidas por lei, caso se atreva a manifestar por palavras ou por escrito ou por outros quaisquer meios externos a sua opinião íntima. Então é o seguinte, o Papa promulga um dogma e ele proíbe de todo mundo questionar o dogma. É a lei do Zagalo, você vai ter que me engolir. Então ele tira a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, ele tira a possibilidade de questionamentos, explicações sobre o dogma. Ele não aceita que ninguém questione o dogma. E isso é uma maneira de calar todos os que, pelo estudo da Bíblia, chega a uma conclusão diferente. Então, o católico nem pode questionar. Eu não sei se você que está me assistindo, você que é católico, sabia disso. Você não pode questionar nada do que a igreja diz. O católico nem pode questionar o que estão ensinando para ele. E se você é católico e não acredita nisso, basta você ler o parágrafo 88 do Catecismo da Igreja Católica. Bom, faz o seguinte, eu vou ler para você. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm necessária conexão. Então, o que acontece? Você que é católico é alguém que vai escutar o que está sendo ensinado e não pode questionar. O católico é alguém que não pode pensar. Ele é obrigado a aceitar por goela abaixo aquilo que dizem para ele. Eu já sou livre, diácono. Eu não tenho teólogo de estimação. Eu não sigo Lutero, eu sigo a Cristo. Eu sigo a palavra de Deus. Eu sou livre para ver o que ensinam e questiono muitas vezes o que ensinam através das escrituras sagradas. E você vai me dizer que isso é coisa de protestante? Não. Você sabia que em Atos capítulo 17 tinha um povo chamado Bereano que também, quando Paulo foi pregar, eles foram verificar se estava certo, se estava correto aquilo que ele estava pregando? Olha que interessante. Olha que interessante. Vou ler na Bíblia Católica. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Editora Santuário. Aqui. Tá vendo aqui? Aí. Vamos lá. Atos 17, versículo 10, diz assim: Naquela mesma noite os irmãos encaminharam Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram e se dirigiram para a sinagoga dos judeus, esses eram de sentimentos mais nobres do que os de Tessalônica. Receberam a palavra com muito interesse, consultando diariamente as Escrituras, para ver se era assim mesmo. Eu sou bereano, diácono. Eu não tenho nenhum teólogo de estimação. Eu não tenho nenhum líder religioso de estimação.
Então agora eu posso questionar Santo Ambrósio quando ele vai falar lá em Lucas 1:28 que a questão, o termo keharitomene no grego é um estado contínuo permanente de plenitude da graça, e se isso aí que ele chama de graça é realmente que Maria era imaculada, que Maria não tinha pecado. Sinto te dizer que eu vou te frustrar, mas eu não vou ir pela Vulgata, até porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Vamos para o texto grego e vamos para o texto bíblico, para que a gente possa explicar sobre essa questão. Vamos para o texto grego de Lucas 1, versículo 28, que o diácono disse que é o fundamento de Maria imaculada. Diácono, acho que você se lascou agora aqui. A tradução desse texto eu vou colocar. O texto está aí, em grego. Keiseifon pros aftenipen keharitomene kyrios metason. Tradução: e chegando-se a ela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Se eu pegar a tradução de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, diz: entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O diácono, me mostra onde é que o anjo disse que ela era imaculada aqui no texto. Onde é que neste versículo diz que ela foi preservada do pecado? Eu não achei nem em grego, nem em latim, nem na língua dos anjos, e certamente você também não vai conseguir achar, porque o texto não diz isso. O texto grego traz muito favorecida, que na realidade é uma tradução compatível a keharitomene. E esse termo é compatível aos acontecimentos do texto, quando a gente lê o texto. Então, ser muito favorecida é compatível à palavra graça, porque graça é receber um favor imerecido. Graça é favor imerecido, diácono. Ou seja, a graça plena é receber o que nenhuma mulher recebeu, que é ser mãe de Jesus. Não é ser imaculada, é ser mãe de Jesus. Não é ser imaculada ou ter sido preservada do pecado. Qual é o maior favor imerecido que uma mulher pode receber? Ser mãe de Jesus. Aí você pode dizer, mas Maria recebeu o favor divino para ser a mãe de Jesus, graça plena, dada de forma única, permanente. É lógico. Alguém mais poderia ser mãe de Jesus? Então o título de mãe de Jesus é permanente. Mas isso não quer dizer que ela é imaculada e nem é preservada do pecado. E a plena graça quer dizer que ela recebeu um favor imerecido de Deus. O pleno favor imerecido de Deus. Não adianta pegar um texto, tirar do contexto para arrumar um pretexto e apoiar a sua heresia. É necessário entender o que se passa no texto. Bom, eu vou usar a Bíblia católica para falar sobre o texto. Vamos lá? Lucas 1:28. Vamos ler comigo. Entrando o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Estou usando a Bíblia católica. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. O anjo explica qual é a graça. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se esta é a única referência que você tem para dizer que ela é imaculada, que ela foi preservada do pecado, isso é forçar uma situação que não tem no texto. Talvez seja por isso que demorou tanto para algum papa a proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Talvez seja por isso porque demorou, porque ele não ia ter fundamento bíblico se alguém perguntasse. Ou talvez também, a gente entende, porque que ele proibiu alguém de questionar o dogma, né? Não ia ter, não tem fundamento bíblico, não ia ter resposta para esse pessoal. Agora, que Maria encontrou um favor imerecido de Deus, nós concordamos. Mas só ela recebe o favor imerecido de Deus? Na plenitude que é ser mãe de Jesus, sim. Mas será que temos outras pessoas que receberam o favor imerecido de Deus? Claro. Noé, em Gênesis 6:8, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor.
Abraão, versículos 18 a 3, achei graça aos teus olhos, ó Senhor. Lá em Êxodo 33, 12 a 17, Moisés, e olha o que Deus fala para ele: achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Não foi nem o anjo que foi dar o recado, foi Deus que falou. Achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. E nós também recebemos a graça de Deus em Efésios 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, se Paulo diz que pela graça sois salvos, quem é a graça? Jesus Cristo. Porque ele é o único que nos salva. Maria recebeu a plenitude da graça porque teve a oportunidade de ser mãe de Jesus. Não é porque ela foi preservada do pecado, não é porque ela não ia mais pecar. Ela recebeu a plenitude da graça, porque teve o privilégio de ser mãe da graça plena de Deus. Jesus é a fonte da graça. A graça veio por Jesus. A salvação veio pela graça. E a graça é Cristo. Agora, aonde é que o texto de Lucas 1, 28 diz que Maria é imaculada? Que Maria foi preservada do pecado? O texto não diz isso. Talvez seja por isso, volto a dizer, que o Papa proibiu de alguém questionar o dogma, porque ele não teria fundamento bíblico para responder quem duvidasse do dogma. Não tem base. Não tem base. Não tem base. Mas vamos ver os seus argumentos bíblicos, não é mesmo? Vamos ver aqui. Eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz sobre pecado, tá bom? Eu vou fazer alguns vídeos sobre o assunto e quero que você acompanhe. E depois deixe o seu comentário aí, seja aceitando, não aceitando, quer refutar, fica à vontade. Vamos para a Bíblia? O que Romanos Ele falou para a gente ficar à vontade. 5, versículo 12 diz? O que Paulo fala sobre pecado? Diz assim que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, essa morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram. Essa morte passou como consequência do pecado de Adão. Mas não é em consequência dos pecados pessoais de cada um, por exemplo. É por isso que se chama pecado original. Como é que poderia ser repassado pelo pecado de cada pessoa? Pecado original tem uma origem. A origem é lá no Jardim do Éden. Esse pecado passa a toda a humanidade. Maria é humana e ela foi atingida pelo pecado original. Simples assim, meu amigo. Tá? O texto aqui está falando do pecado original. E se nós formos analisar de forma tão fundamentalista como a sua, pastor, eu vou... Será que o padre José Bortolini também é fundamentalista? Quem é esse padre? Ele é mestre em Sagradas Escrituras pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e escreveu vários livros na área bíblica. Colaborou na preparação das principais edições de Bíblia na língua portuguesa e escreveu o livro Como Ler a Bíblia, Como Ler a Carta aos Romanos. O que é que será que ele... Esse livro aqui, ó. O que será que ele escreveu sobre o capítulo 5 de Romanos? Vamos ler as palavras do padre José Bortolini quando ele fala sobre Romanos 5, versículos 12 em diante. Da morte à vida. Paulo apresenta duas personagens das quais dependem dois modos de vida contrastantes entre si, Adão e Cristo. O primeiro, desobediente, introduziu no mundo o pecado. Solidários com ele, todos pecaram e todos estão sob o regime da morte. Ele é fundamentalista, diácono? Isso é soteriologia bíblica, diácono, não é fundamentalismo. O texto bíblico é claro, Paulo foi muito claro. Basta ler o texto com atenção, usar as regras da hermenêutica e da exegese e entender o texto. Primeira regra, a Bíblia explica a própria Bíblia. Paulo está tratando do pecado original e ele disse claramente que o pecado passou a todos os homens. Passou a Maria também. Então cadê o fundamentalismo nisso? Não adianta romantizar o assunto. A Bíblia é clara. Cadê o fundamentalismo? Está aqui, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram.
Entenda que aqui no capítulo 5 temos que fazer a correta exegese. Bom, se o assunto é pecado, então, se for para fazer uma exegese correta, é preciso entender que o tema não está apenas no capítulo 5, mas também nos capítulos anteriores de Romanos. E olha, providência de Deus esse assunto estar aqui para a carta aos Romanos, hein? Vou resumir um raciocínio bíblico e a exegese. Então vamos lá, no capítulo 3, Paulo trata sobre a justiça de Deus, mostra que não existe privilégio para ninguém, nem para judeu e nem para gentil. Então ninguém é mais excelente do que o outro, quanto o assunto é pecado. Você conseguiu entender, diácono? Depois de apresentar a condição humana nos versículos de 9 a 20, Paulo mostra a solução para o pecado a partir do versículo 21. É isso, a justificação pela fé em Cristo Jesus, que está disponível tanto para judeu quanto para grego. Então ele retira que o judeu está acima do gentil. Já no capítulo 4 da carta de Romanos, Paulo continua desenvolvendo esse tema de justificação pela fé. E resumindo, no capítulo 5, Paulo ainda fala sobre justificação, mas agora ele explica como o pecado atingiu a humanidade para mostrar que, como o pecado entrou no mundo, o pecado veio, abundou, mas superabundou a graça de Deus também. Agora eu quero ver o que o senhor vai apresentar. O texto fala da reconciliação que estamos em Cristo, o texto fala da esperança que temos na glória de Deus, na redenção de Cristo por cada um de nós. Né? Só que esse texto aqui, ele vai mostrar justamente que Deus pode abrir exceções. Aonde? Do versículo 14, que o pastor suprimiu. Ele leu o 12 e parou no 12. Senta que lá vem heresia. Vamos para o 14. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão. O próprio texto bíblico está dizendo que há pessoas que não pecaram na mesma condição de Adão. Então, esse não pecaram aqui mostra que Deus pode abrir exceção, e a exceção está em Lucas 1, 28, em que Haritomene, na vida da Virgem Maria. O senhor falou sobre exegese, mas fez uma lambança agora. Eu já mostrei aqui que Lucas 1, 28 não diz que Maria é imaculada. A minha dica é simples para você, diácono. Leia de novo o versículo que o senhor mesmo citou. Vamos lá, vamos ler. Olha aí. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação de Adão. O texto não diz que existem pessoas que não pecaram. Ele diz que mesmo quem não pecou à semelhança de Adão, a morte reinou sobre eles. Se a morte reinou sobre essas pessoas, mesmo sem cometer o mesmo pecado de Adão, isso significa que elas foram atingidas pelo pecado. E isso está em conformidade com Romanos 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano. Estou usando a Bíblia Católica, porque todos pecaram. A tua Bíblia diz isso. O assunto do pecado não está apenas em Romanos 5. Qual é o salário do pecado, diácono? Romanos 3, 23, ou melhor, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Qual é a consequência do pecado? A morte. E o assunto pecado continua. E Paulo vai dizer que por um só veio o juízo sobre todos os homens. Por que você não lê os versículos abaixo, diácono? Porque parou no versículo 12. Deveria ler Romanos 5, 18. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem a todos os homens a justificação que dá a vida. Pronto, a condenação se estendeu a toda a humanidade. E Romanos 3, 23 reforça tudo aquilo que eu disse, reforça que toda a humanidade foi atingida pelo pecado, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Tem na sua Bíblia. Ou seja, todos pecaram. E o versículo mostra que a consequência do pecado vem desde o pecado de Adão. Desde a época de Adão, atinge toda a humanidade. Que malabarismo teológico é esse, diácono? Não tem nenhuma lógica dizer que existe exceção nesse texto, porque o próprio texto, se você ler com calma, diz que todos foram atingidos pela morte. E o salário do pecado é a morte, com todo respeito ao Senhor.
Se o senhor estudasse um pouquinho de exegese, já tinha percebido que o texto de Romanos 5, versículo 12, não diz o que você acabou de dizer. E também não traz exceção nenhuma. E o pior, ligar essa exceção a Lucas 1,28, aí piorou a situação. Eu já expliquei anteriormente que o senhor não tem base bíblica para dizer que Maria é Imaculada em Lucas 1,28. Melhora na exegese. Precisa estudar um pouquinho mais a exegese. Só que sou eu agora que quero fazer perguntas para o pastor. Fala que eu te escuto, diácono. Como pode Jesus, que vem salvar a humanidade do pecado, ser gerado num ventre cheio de pecado? Se ele é o Deus do impossível, né? Aí eles vão argumentar assim, mas o pecado de Maria não vai passar para ele justamente porque ele é o Deus do impossível. Mas aí fica difícil, né, diácono? Você faz a pergunta e responde ao mesmo tempo? Você tem que se decidir. Você quer fazer a pergunta para mim responder ou você quer fazer a pergunta para você mesmo responder? Eles acreditam num Deus que cura o cego, eles acreditam num Deus que cura o paralítico, eles acreditam num Deus que santifica os outros, eles acreditam num Deus que levou Enoque, que levou Elias, mas eles não acreditam num Deus que pode santificar o ventre onde ele mesmo vai ser gerado, conforme nos ensinou aqui Santo Ambrósio de Milão, né? Ela foi preservada do pecado em virtude do Deus que gerou em seu ventre. A única citação que você deu para Maria Imaculada até agora é Santo Ambrósio. Nada de Bíblia, nada de texto bíblico. Santo Ambrósio de Milão pode até ter ensinado isso, diácono. Mas qual é o fundamento bíblico para dizer que Deus preservou Maria do pecado? Não tem base bíblica. É essa pergunta que está te travando até agora no vídeo. Você não tem resposta. Até agora, você não me deu uma resposta. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Só citou a patrística. E quando pega o texto, ainda faz uma lambança. Mas você sabe que dentro da própria patrística existem autores que pensam de forma diferente, contrária a ele. Clemente de Alexandria, que eu já citei aqui, ele para nós é impecável, porque somente ele é sem pecado, o que afirmamos ser uma prerrogativa somente de Deus. Está aí. Tertuliano também fala sobre a incredulidade de Maria. Você tem também São Basílio, que declara não existe ninguém sem mácula. Somente Jesus surgiu na terra sem pecado. Se a gente for olhar para a patrística, você vai dizer um texto e eu vou dizer outro. Eu quero Bíblia. E aí vem a pergunta, a patrística é inspirada? Os padres da igreja estão isentos de erros? São inspirados como os autores bíblicos? Não. Santo Ambrósio de Milão precisava ter uma base bíblica consistente para afirmar que Maria não tinha pecado. E qual é o texto bíblico que mostra que Maria não pecou? Ou que foi preservada do pecado? Nenhum. O Deus da exceção. Então nós acreditamos num Deus que abre exceção. Nós não podemos ler um versículo e entender que Deus não abre exceção ali. Mostra a exceção, diácono. Cadê a exceção? Eu mostrei para você que a Bíblia traz uma exceção sobre Jesus. Mostra a exceção. Na Bíblia, diácono, não na patrística. Na Bíblia, diácono. Cadê a exceção? Então aqui nós temos uma definição importante sobre o pecado. Diz todos pecaram. Se você vai para Romanos 3, versículo 23... Esse aqui é clássico, né? Diz assim, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Se é todos os homens, nós devemos inserir Jesus tanto aqui como lá em Romanos 5. Esse texto é clássico e é uma pedra no sapato da Igreja Católica Apostólica Romana. Por que Deus inspirou Paulo para escrever ensinando a Igreja de Roma sobre o pecado original e deixando bem claro todos pecaram? Para que a igreja não errasse na sua caminhada e fizesse de Maria alguém sem pecado. Adiantou não. Veio 1854 e vocês lançam dogma. Agora, a sua afirmação é de lascar, meu querido. Você acabou de me dar a oportunidade de mostrar um atributo de Deus chamado onisciência. Deus é maravilhoso. Ele já sabia que ao longo do tempo muita gente ia fazer a mesma afirmação que você. Essa afirmação que você acabou de fazer. Dizer que Jesus também deveria ser considerado pecador porque ele se encarnou, ou estaria também em Romanos 3:23. Você está colocando Jesus no mesmo patamar que qualquer ser humano, e ele é muito maior que isso.
Você tinha que estudar soteriologia. Você esqueceu que Deus inspirou os autores bíblicos justamente para deixar registrado que Jesus não pecou. Então, me desculpa, mas faltou conhecimento bíblico para você. Será que a Bíblia diz que Jesus não pecou? Será que a Bíblia diz que Jesus pecou? Será que a Bíblia fica em silêncio sobre este assunto? Vem comigo, vamos começar em Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos nele um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado, mas sem pecado. 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado e em sua boca não se encontrou engano. Vamos para Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Olha, se a Bíblia traz uma informação clara de que Jesus não pecou, por que ela não iria trazer a mesma informação sobre Maria? Maria é superior a Jesus? Isso já citou. Instituídos da glória de Deus. Paulo ainda vai E se a exceção não pode ser considerada. Quero deixar esse ponto aqui. falar no versículo 11 e 12 o seguinte: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Tá vendo que ele coloca todos os versículos como uma regra que não pode existir nenhuma exceção? Meu querido, me mostra a exceção de Maria. Eu peço para você mostrar. E daqui a pouquinho no vídeo você vai entender o que eu estou dizendo. Você sabe que tem uma exceção, que é Jesus Cristo. A única exceção é Jesus Cristo. E eu digo isso no vídeo. Para que fazer isso? Você quer enganar quem, meu querido? Né? Então, não há ninguém que faça o bem. Então, tudo que você fizer na sua vida é mal. Eu acho que exegese e hermenêutica não é o forte do diácono. Porque ele pegou um texto, quer tirar do tema, do contexto que estamos dizendo, para inventar alguma historinha por aí. Será que fui eu que disse que não há ninguém que faça o bem? Fui eu? Não, foi o apóstolo Paulo. Agora, qual é o tema que nós estamos tratando? O que é que nós estamos falando? Qual é o tema que o apóstolo Paulo está tratando desde o capítulo 3? E eu já disse que esse tema não é somente no capítulo 3, do 5, ele vai tratar em alguns capítulos sobre pecado original. O problema do diácono é que ele não faz a exegese correta do texto. Mas eu não sei se ele não quer fazer porque não existe saída e não tem como dizer que Maria é imaculada, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou ele não tem o conhecimento da exegese da qual é necessário para entender um debate sobre algum assunto. Qual é o assunto principal do tema que Paulo está tratando aqui nesses capítulos? Pecado original. Então a frase, não há quem faça o bem, tem que ser colocada nesse contexto. Deve estar dentro do tema. O problema é que o diácono não faz isso. Então vamos para a Bíblia. Romanos 3, versículo 10 em diante. Deixa eu ver se é o 10. Isso aqui... vamos ler aqui do versículo 11. E eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, que diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica. Foi Paulo que disse, não fui eu. Agora, qual é o contexto bíblico e teológico, diácono, do nosso assunto, desses capítulos que estamos dizendo, e desse versículo, e dessa frase? Você pega uma frase e tira do contexto para arrumar um pretexto para apoiar a sua heresia? Não dá. Paulo escreve para os cristãos de Roma demonstrando que todos os seres humanos estão debaixo do pecado, estão sob o poder do pecado. E ainda ele cita o Antigo Testamento, lá no Salmos 14, 53, para mostrar que nenhum ser humano por si mesmo é justo diante de Deus, entendeu, diácono? Então vamos lá, ninguém pode ser justificado pelos seus méritos. Não há bem que eu faça, que você faça, e nem que Maria faça, para justificar os méritos ou a possibilidade da salvação, ou ter o direito de salvação. Não existe mérito capaz de justificar alguém diante de Deus, só o sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado. Conseguiu entender o porquê Paulo está dizendo não há quem faça o bem? Você precisa entender o contexto, para não dizer besteira.
para não fazer lambança teológica. A salvação vem somente pela graça, não vem? Você concorda comigo? Por meio da fé em Cristo, não é isso? Então, qual é o tema? Pecado original, o homem, ele está sob o pecado, atinge toda a humanidade, todos pecaram e Deus manda o seu Filho para morrer por nós, porque somos só justificados pela fé, a fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, é isso. Não adianta você tirar essa frase do assunto. Não adianta. O pecado contaminou toda a humanidade, tanto judeus como gentios. Nenhum ser humano é naturalmente justo e bom diante de Deus. Não há quem faça o bem para alcançar a sua salvação, para ter o direito da sua salvação. A salvação não vem por méritos próprios, vem por Jesus. Pronto. Vamos ver aí o diácono tirando do contexto, não há quem faça o bem, essa frase. E olha o que ele vai dizer. Escuta isso, escuta isso. Só que ele se esquece que um capítulo antes, lá em Romanos capítulo 2, né, nós vamos ter essa exceção bem clara. Eu acho que o pastor precisava estudar sobre exceção. No assunto que nós estamos falando, a exceção é Jesus. Mas eu também acho que o senhor precisa estudar exegese hermenêutica. Vamos aqui, ó, Romanos capítulo 2, versículo 7. Olha que interessante. Vamos ao 6, ó. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem... Peraí, ninguém faz o bem. Segundo a interpretação do pastor, a Bíblia está dizendo que ninguém faz o bem, mas aqui a Bíblia, um capítulo antes do que ele utilizou, está falando que a gente tem que perseverar em fazer o bem. Ó, buscam a glória de Deus, a honra e a imortalidade, mas a ira e a indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústias sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem. Peraí, mas o pastor acabou de falar que ninguém faz o bem. Interpretação pessoal. Deixa eu mostrar o erro que o diácono fez para você não cometer o mesmo. O diácono pegou uma frase de Romanos 5, versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Pegou essa, não há quem faça o bem, tirou essa frase, tirou do contexto, e esse foi o erro principal. Essa passagem está dentro de um contexto que é pecado original, como eu estou falando desde o início do vídeo, onde Paulo explica que judeus e gregos estão no mesmo nível diante de Deus. Todos são pecadores. Não existe ninguém que tem vantagem, ninguém é mais justo que o outro. E aí, Paulo, ele diz o seguinte no versículo 10 em diante, ele já começa, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, até chegar na frase que o diácono pega e deturpa o sentido. Em vez de ele seguir o raciocínio de Paulo, o que ele faz? Ele retira a frase, vai para o capítulo 2, pega uma parte que ele escolhe lá, que ele quer, aleatória, e faz uma confusão enorme. Pega um versículo isolado, ou versículos isolados do capítulo 2, e faz a sua interpretação pessoal. O capítulo 2 está falando do quê? Sobre a ira de Deus contra os judeus. Porque eles se achavam, e eles se achavam tanto que eles, por terem a lei, eles achavam que tinha vantagem sobre os gentios. E Paulo compara as atitudes dos judeus e dos gregos, mostrando que ambos estão sob o mesmo juízo. E aí tem o princípio também da lei da semeadura. Aquilo que você vai plantar, você vai colher. Isso é o que acontece quando falta a exegese hermenêutica, quando não entende o texto, o contexto, não entende o assunto, não interpreta o assunto como o autor quer. Mas o que esperar de alguém que não aceita que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, gente? Não dá para esperar muita coisa. Aí, para tentar se justificar, começa a fazer malabarismo teológico com versículos, tirando do contexto, tentando achar uma resposta que não existe. Até agora ele não me deu resposta nenhuma. Lamentável, lamentável, sem base. Não tem base. Não tem base. E a Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20,
Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação pessoal. A interpretação pessoal dá nisso. O diácono é craque em pegar um versículo e tirar do contexto para arrumar pretexto. Ele comete o erro de citar versículos fora do contexto para sustentar suas ideias. É isso que ele faz. É exatamente isso que o diácono faz. Ele pega um versículo isolado, sem considerar o contexto, um assunto principal, vai lá para o brejo e dá a sua interpretação pessoal. Bom, para você entender 2 Pedro 1, versículo 20, é preciso ler o versículo 21. Você omitiu. Por quê? Porque ele complementa, responde e explica o que Pedro quis dizer. Então vamos lá. Bíblia Católica, 2 Pedro 1, versículo 20 a 21. Pois antes de tudo, deveis saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Por quê? Porque jamais uma profecia se proferiu por vontade humana, mas foi pelo impulso do Espírito Santo, que homens falaram da parte de Deus. Faça a seguinte pergunta: por que a profecia não pode ser de interpretação pessoal? Vai para o versículo 21. Você conseguiu entender como a gente lê a Bíblia? Porque ela não foi produzida pela vontade humana, mas sim por homens movidos pelo Espírito Santo. Agora pensa comigo. Se o Espírito Santo inspirou esses homens para escrever o que Deus queria, as Escrituras, ele tem poder para trazer a nós o entendimento da palavra de Deus? Ele tem o poder para mostrar a você ou revelar a você aquilo que ele inspirou os homens a escrever? Se somos templo do Espírito Santo, será que o Espírito Santo não pode revelar a palavra de Deus para nós? Ou será que somente a Igreja Católica Romana possui o Espírito Santo? Se eu for olhar na vida de muitos papas que passaram pela Igreja Católica Romana, eu vou dizer que eles nem tinham nem o Espírito Santo e certamente foram para o inferno. Muitas vezes você não vai ser incentivado a ler a Bíblia, porque a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos ensina. E você sabia que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a escrever a Bíblia? Se você não sabe, você vai saber hoje. E eu te convido para pegar a sua Bíblia católica. Está aqui, ó. Editora Vozes, Editora Santuário. Está aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Escute isso. Não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo, o mesmo que inspirou a Bíblia, habita em nós. Vira a tua página, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Eu poderia colocar aqui os versículos na tela. O meu intuito aqui não é só responder o diácono, é ensinar a Bíblia para você que é católico, porque muitas vezes não tem ninguém que te ensina. Então já se inscreve no canal. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, que recebeste de Deus, e que, portanto, vós não vos pertenceis? Fostes comprados e pagos, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você tem ideia disso? Vai para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 em diante. Diz assim: eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá, porque se não for, não virá a vós o Paráclito, é o Espírito Santo. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, escute isso, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque vou para o Pai e já não me vereis. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pergunto para você, por onde é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Através da palavra de Deus.
João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade. Santifica, a palavra no grego quer dizer separa. Santifica-os na verdade, separa pela verdade. E Jesus vai falar: a tua palavra é a verdade. E aí, lá em João 8:32, você tem um texto clássico: conhecereis a verdade vos libertará. Você consegue entender? Agora, se o Espírito Santo vive em nós, aí pergunto para você, diácono, se o Espírito Santo vive em nós, então ele é plenamente capaz de nos ajudar a interpretar as Escrituras. Ou você acha que só a Igreja Católica Romana tem esse poder? Nós temos a ajuda dos apóstolos que escreveram, nós temos as Escrituras, a profecia na nossa mão, que foram homens cheios do Espírito Santo, e temos o Espírito Santo, o mesmo que inspirou esses homens, ele habita em nós e pode nos ajudar a interpretar a palavra de Deus. Não é fazer o que você fez, porque o que você fez foi uma interpretação pessoal. Então, nesse texto, Pedro está falando da fonte da profecia. Ele não proíbe alguém a buscar entendimento bíblico nas Escrituras, porque ele sabia, que o Espírito Santo vai fazer com que o homem entenda as Escrituras. Dizer que somente a Igreja Católica Romana pode interpretar a Bíblia, isso é praticar a interpretação pessoal. Só temos a interpretação da Bíblia. Nós temos a interpretação da Bíblia. É uma interpretação particular que vocês têm. E isso é proibido por Pedro, praticar a interpretação pessoal. Se não for através da interpretação de vocês, ninguém mais entende a Bíblia. Está de brincadeira. Você está limitando o poder do Espírito Santo. É isso que Pedro condena. É exatamente isso que Pedro condena. Se o Espírito Santo habita em nós, ele tem capacidade suficiente para ensinar a palavra de Deus a nós, para trazer a revelação para nós. Nós entendemos em Romanos capítulo 5, até Romanos ali capítulo 3 também, que é o texto que ele utilizou, onde a Bíblia nos ensina verdadeiramente acerca do pecado. Mas o texto bíblico não se fecha a exceções que Deus pode abrir. E nós cremos que Lucas 1:28 é essa exceção ligada à santidade de Maria. Por isso, Cristo não poderia ser gerado num ventre cheio de pecado. Diácono, eu quero a exceção. Cadê a exceção de Maria? O que você coloca como exceção não existe. Eu expliquei aqui no vídeo. Entendeu? Ah, temos exceção. Traz exceção para mim. Traz exceção para mim. Mas com fundamento bíblico. Se vocês são apostólicos, me traga o ensino do apóstolo, de qualquer apóstolo, dizendo que Maria era imaculada, que não tinha pecado. Traz para mim o fundamento bíblico. Vocês não têm. O pecado atingiu a todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Se assim for, nós devemos inserir Jesus Cristo, volto a dizer. Aí ele vai utilizar o argumento da exceção. Aí agora ele aceita a exceção, né? Até Maria, pessoal. Maria também foi atingida pelo pecado original. Tá bom, mas então, já que o ponto de provar que Maria tem um pecado original é de vocês, você precisa mostrar o texto de forma clara. Porque todos esses textos que o senhor mostrou abrem exceções. E eu mostrei já a exceção. No mesmo vídeo que você está fazendo o react, só que você não entende isso. Qual é a exceção? Jesus Cristo. E aí, neste vídeo que eu estou respondendo para você, eu coloquei diversos versículos que falam que Jesus não pecou. Agora me mostre a exceção de Maria. A pergunta que eu faço é, como é que você conhece a exceção? Porque está registrado. Hebreus 9, versículo 27. Ao homem está o direito de viver e morrer uma vez só, depois visto vem juízo. Pessoas morreram 2 vezes? Lázaro? E aonde é que você fica sabendo que Lázaro morreu 2 vezes? Nas Escrituras. Então me traga a exceção de Maria. Aonde está escrita a exceção de Maria? Está claro. Ah, e o pecado de Maria? Ela nasceu jovem. Por isso que chama-se pecado original. Pega os versículos que eu já citei e vê que pelo pecado de Adão, a humanidade foi atingida. Ah, mas Jesus, já expliquei para você em Hebreus 4:15, não dá para ficar repetindo, senão vai virar isso aqui, o quê? Vai virar um looping de informação. Pelo amor de Deus, traga a exceção de Maria então, como eu trouxe a exceção de Jesus. Fácil assim. Inclusive para se inserir nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele não há pecado.
Então se abre esta exceção clara no versículo 14 de Romanos 5, que o senhor não consegue refutar. E eu já refutei nesse vídeo. Nós acreditamos que esta exceção está bem clara, à luz não da nossa imaginação, mas daquilo que ensinou os pais da igreja, conforme já mostramos também nesse vídeo, que Maria é imaculada. Aí você pode dizer, E eu já mostrei nesse vídeo, à luz dos pais da igreja e à luz das escrituras sagradas, que Maria não é imaculada. a Bíblia traz os relatos das exceções. Você sabe que Elias Lucas 1:28. não morreu, você sabe que Enoque foi transladado, Elias foi transladado, você sabe que Lázaro morre 2 vezes. A exceção está relatada na Bíblia. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então o homem morre uma vez, mas temos homens que morreram 2 vezes. Lázaro. Porque esse daqui também é aquela jogadinha, né, que todo católico diz. Ah, mas a Bíblia... A jogadinha é dos protestantes, porque nós católicos, nós não temos problema em aceitar a exceção. Em aceitar que em Lucas 1,37 diz que ele é um Deus do impossível, né? São vocês que estão duvidando do poder de Deus em santificar a vida daquela, na sua concepção, que ia gerar o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu não tenho nenhum problema com a exceção, no entanto, eu citei as exceções no meu vídeo. Se eu tivesse problema com exceção, eu não citaria. Você que tem um problema com exceção, você não acha uma exceção. Você cita Lucas 1,28 como se fosse exceção, e eu provei para você que não existe. Você quer achar uma exceção de Maria, mas não existe, não adianta forçar a barra. O mais interessante é que você diz que Deus é o Deus do impossível e não crê que Jesus poderia nascer de uma pecadora sem se contaminar. Que Deus do impossível é este para você? Agora, você tem que entender que esta questão sobre pecado, se Maria não tem pecado, ela atinge uma teologia da qual vai acompanhar a igreja pelo resto da sua vida. Há uma teologia, há uma soteriologia, há um princípio de pecado original. Então, você precisa entender que qualquer tipo de situação, de ensino, fora daquilo que Deus coloca nas Escrituras, precisa ser explicado. E é por isso que nós temos Jesus Cristo citado em vários textos como um homem que não pecou. Agora, na Bíblia deveria estar registrado que Maria não pecou, para que todos possam entender. Né? Prefigurado em profecias como aquela de Jó 14:4, né? Pode o puro nascer do impuro? Jamais. E vice-versa. Né? Então é impossível que Cristo nascesse puro de uma impura. Essa é a clássica do católico. Pode o puro sair do impuro? Jó 14:4. Essa é a clássica. Só que vocês ficam presos nesse silogismo. Qual que é o silogismo aqui? Jesus é puro, Maria é mãe de Jesus, então Maria é pura. Certo? Esse é o entendimento. Agora, será que Jesus precisava da pureza de Maria para ser puro? Ele precisava da santidade de Maria para ser santo? Não, ele é santo por ele mesmo. Ele não depende de ninguém para ser santo. Depende de ninguém. Ele dependia da sua própria santidade. Ele não depende da santidade de Maria. Ele não precisava ter uma mãe santa para sair puro. Você consegue entender? Até porque ele é puro antes de nascer. Levíticos 20:26, sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isaías 6, versículo 3, os serafins clamam um ao outro, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Você tem em 1 Samuel 2:2, que até diferencia a santidade do Senhor e os outros tipos de santidade, porque não há santidade como a de Cristo. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, nem tampouco a rocha como o nosso Deus. Então, se não existe uma santidade como o Senhor, até Maria não teria a mesma santidade que Cristo. Agora, vamos para um outro ponto interessante que você tem que me responder. Nesse pensamento do pode o puro sair do impuro, pergunto, Maria teve mãe. Sua mãe era pura? Sua avó era pura? Ela vem de uma linhagem pura? Não, não vem, porque toda linhagem nasce aonde? Com Eva. E se Eva pecou, Adão pecou, o pecado atinge toda a humanidade. Pode o puro sair do impuro? Você ficou preso nas suas próprias palavras, não temos uma linhagem pura. Outra coisa,
Essa ideia de pode o puro sair do impuro me leva a olhar a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus era pura? Não, temos Raabe, uma prostituta na genealogia de Jesus. Isso foi problema para Jesus? Não. Não. Então, se Maria, ela não veio de uma geração pura, se na genealogia de Jesus temos pessoas impuras como uma prostituta, e Jesus não precisava da pureza de Maria para ser puro, eu não vejo problema nenhum de Jesus ter nascido de uma mãe impura, que até mesmo disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, se ela está dizendo que Jesus é o seu Salvador, Jesus veio salvar o homem do quê? Do seu pecado. Ela reconhece como pecadora e ela reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que vai ser salva do pecado. Simples assim. Não faça de Maria aquilo que a Bíblia não diz que ela é. Numa ordem lógica, numa ordem biológica, que Deus não ignora a nossa biologia. E ainda mais o aspecto espiritual, sobretudo, né? Porque o tema do pecado original, ele não é, quero aqui não fazer uma correção, né? Ele não é apenas de ordem biológica. Mas imagine a biologia longe do espiritual e o espiritual longe da biologia. Nós não temos como negar que o sangue que corria em Cristo também era o sangue de Maria, o DNA herdado de sua mãe. Ah, não, é o Espírito Santo que é o Pai, então não precisa de DNA, não precisa de sangue. Cristo tinha sangue, carne, ossos, células, plasma, músculo, carne, né? E aí, como essa carne vai ser gerada no ventre de uma pecadora? Como vai nascer Cristo puro nascendo de uma impura? Não tem como. Então vamos responder ao diácono Pelagiano. Hoje estou um pouquinho gripado, pessoal, mas vamos lá. Para o diácono, o pecado é de ordem biológica e espiritual. Ele mesmo diz que não podemos negar esta realidade. Então ele acha que se Maria fosse pecadora, contaminaria Jesus no ventre, Jesus através da sua formação biológica. Então, pela lógica do diácono, vamos pensar um pouquinho, se o pecado também passa por uma ordem biológica, quando alguém recebe uma transfusão de sangue, quando alguém faz um transplante de medula óssea, ou qualquer tipo de transplante, pela lógica do diácono, ele recebe também os pecados desta pessoa. É isso que ele disse. Ele é contaminado com os pecados do doador. Tem lógica isso? Claro que não, pessoal. É claro que não. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia diz que o filho não recebe o pecado do pai. Então Jesus não receberia o pecado de Maria. Vá para Ezequiel 18, veja aí o texto. Leia comigo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? O que isso quer dizer, pessoal? Os pais que comem uvas verdes e os dentes dos filhos que ficam sujos, que sofrem as consequências do porquê eles comeram as uvas? No versículo 3, Deus dá uma ordem ao povo para nunca mais dizer isso. Vivo eu, diz o Senhor. Tá aí. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Deus pede para não falar, mas o diácono chega ao ponto de citar para defender uma heresia de Maria Imaculada. Pode isso, pessoal? Pode isso, Arnaldo? Continuando o texto, pessoal, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia refuta a ideia do diácono de que Jesus seria contaminado por Maria se ela fosse pecadora. Bom, a Bíblia refuta todas as ideias do diácono. E para ficar mais claro, temos o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, diácono, você acaba de ser refutado pela Bíblia. O pecado não tem ligação nenhuma biológica, mas é espiritual, é um estado, e o filho não carrega o pecado dos seus pais.
Então Jesus não carregaria o pecado de Maria. O pecado é um estado espiritual, o pecado atinge toda a humanidade. Como já disse aqui, diácono, não adianta. Isso é um espantalho para retirar a verdade do pecado original que atingiu toda a humanidade. Maria nasceu e por isso ela foi atingida pelo pecado original. Ela é pecadora, ela nasceu, ela é humana e o pecado atinge toda a humanidade. Diácono, a coisa ficou séria para você. Você precisa trazer uma passagem que diz que Maria, passagem clara, que diz que Maria não foi atingida pelo pecado original e mais, que não pecou durante toda a sua vida, porque você, diácono, entende que Maria também não pecou durante toda a sua vida. Ela teve uma capacidade de viver sem pecar. Cadê a passagem bíblica? Essa ideia é pelagiana. Aqui temos um diácono católico pelagiano. Não é possível. Pelágio defendia esta ideia. Que o homem tem capacidade de viver sem pecar. O homem tem capacidade de viver sem pecar, pessoal? A Bíblia diz que não. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento diz que o homem é pecador. 1 Reis 8,46 diz, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Logo no início do texto. Vamos para outro texto, Eclesiastes 7,20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Aí, diácono, foi Salomão que disse. Não fui eu não, hein? Salmo 143, versículo 1 e 2. Vamos lá. O Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça, e não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Conseguiu entender? Meu querido, você tem que escolher que lado que você fica. Se é o lado do diácono pelagiano ou o lado da Bíblia. Você decide. Maria. A Bíblia trouxe o relato que Jesus não pecou. Isso é importante, porque aqui demonstra que o pecado não atingiu Jesus. Agora, por que a Bíblia não tem relato de que Maria não foi atingida pelo pecado? Por que a Bíblia não tem o relato de que Maria foi preservada do pecado original? Então, vocês estão vendo que ele está simplesmente ignorando o que está bem claro nas Sagradas Escrituras. É ele que tem que mostrar um versículo bem claro assim, Maria pecou, e aqui está o pecado de Maria. Então quer dizer, diácono, que para você, se não estiver relatado qual foi o pecado de Maria, ela é imaculada, ela não pecou. Tá bom. Então, seguindo a sua lógica, você tem que aceitar que José também é imaculado, porque não temos relato dos pecados de José. Temos? Temos lá na Bíblia o pecado de José e não tem de muita gente. Temos um texto que diz que José cometeu os seguintes pecados. Isso. Não temos, diácono. Fala para mim, temos o pecado de Epeneto, Andrônico, Ampliato, Trífane, Trifosa, Rufo? Não temos. Qual foi o pecado deles? Aonde está relatado na Bíblia o pecado desse pessoal? Então, pela sua lógica, pela lógica do diácono, esse pessoal tem que ser considerado imaculados. Porque não temos registro do pecado desse pessoal. Não temos, diácono. Eles são imaculados? Pela tua lógica, sim. Você ficou preso às suas palavras. O diácono precisa estudar melhor sobre o pecado original, sobre a condição humana, sobre a soteriologia, o que faz o homem ser pecador. Você precisa estudar isso. A pessoa é pecadora porque peca ou ela peca porque é pecadora? Eu volto a dizer, me parece que o senhor tem um pezinho no pelagianismo. Por que a Bíblia não traz que Maria foi tentada, mas não pecou? Simples. Porque até mesmo a própria Maria sabia que ela era pecadora. Aí, tá vendo? Agora ele cria um espantalho, né? Porque aqui ele conseguiria acabar com o debate, mostrando, por exemplo, Maria blasfemando, mostrando Maria sendo rendida à luxúria, à gula. Se ele conseguisse mostrar Maria sendo violenta, se ele conseguisse mostrar Maria sendo blasfemando, mas ele não consegue trazer esses versículos. Eu já até imagino o argumento que vem agora. Vamos lá. Eu volto a dizer, então o senhor vai ter que considerar José imaculado, Trífane, Trifosa, como eu já disse aqui anteriormente, essa gente
não têm os seus pecados relatados na Bíblia. Eles são imaculados? Diz aí para mim. Já que o senhor gosta de patrística, vamos lá. Tem um pessoal que diz que Maria pecou e que diz que o único que não tem pecado é Jesus Cristo. Especialmente para o senhor, apresento-lhe a patrística que não tem a mesma ideia que o senhor. Assim está contido no Evangelho que foi publicado antes da época de Marcião. Ao mesmo tempo, há uma falta de evidência da adesão de sua mãe a ele. Embora as Martas e as outras Marias tivessem constante assistência a ele, nessa passagem, de fato, sua incredulidade é evidente. Olha aqui, dizendo que Maria era incrédula. Jesus estava ensinando um modo de vida, pregando o reino de Deus e ativamente empenhado em curar enfermidades do corpo, da alma, mas o tempo todo, enquanto os estranhos estavam concentrados nele, seus parentes mais próximos estavam ausentes. Clemente de Alexandria viveu no 2º e 3º século. Escreveu o Pedagogo, abre aspas, Deus em forma de homem, imaculado, o ministro da vontade do Pai. A palavra que é Deus, que está no Pai, que está à direita do Pai, e com a forma de Deus é Deus. Ele é, para nós, impecável. A ele devemos tentar com todas as nossas forças equiparar as nossas almas. Ele está totalmente livre das paixões humanas. Por isso ele também é o único juiz, porque somente ele é sem pecado. No entanto, vamos tentar, o quanto pudermos pecar, o menos possível. Nada é tão urgente do que a libertação das paixões e distúrbios. E então, o controle da nossa capacidade de cair em pecados que se tornaram habituais. O melhor seria não pecar de maneira alguma, o que afirmamos ser uma prerrogativa somente de Deus. E isso, ele disse, não como se envergonhando de sua mãe, nem negando aquela que o deu à luz, pois se ele tivesse se envergonhado dela, ele não teria passado por aquele ventre, mas como declarando que ela não tem vantagem nisso, a menos que ele faça tudo o que é necessário para ser feito. Pois, de fato, o que ela havia tentado era de vaidade supérflua, no sentido de que ela queria mostrar ao povo que tem poder e autoridade sobre seu filho, não imaginando ainda nada grande a respeito dele. Daí também a sua abordagem fora de época. Veja em todos os eventos a sua autoconfiança e a deles, desde quando eles deveriam ter entrado e ouvido a multidão, ou se eles não tivessem essa intenção, ter esperado que ele encerrasse seu discurso e então ter chegado perto. Eles o chamam e fazem isso antes de tudo, evidenciando uma vaidade supérflua e desejando fazer parecer que com muita autoridade eles o ordenam. E este também evangelista mostra que ele está culpando, pois com esta mesma alusão ele assim se expressou, enquanto ainda falava ao povo como se ele devesse dizer o quê? Não houve uma oportunidade, ou melhor, não houve outra oportunidade, porque não foi possível falar com ele em particular. São Basílio também disse, e caso nós pecamos em algo diante de ti, seja misericordioso conosco e com os que já partiram, pois não existe ninguém sem mácula diante de ti. Mesmo que tenha um dia de vida, somente tu, sozinho, Jesus Cristo, nosso Deus, surgiste na terra sem pecado, e por tua causa todos nós temos fé em obter misericórdia e remissão dos pecados. Sendo este o caso, desde o momento quando por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim passou para todos os homens, até o final dessa geração carnal e destruição do mundo, das crianças que eles geram e são geradas. Nunca existiu, nem existirá um ser humano que, colocado nessa vida, pode-se dizer que não tenha nenhum pecado, com exceção do único mediador que nos reconciliou ao nosso Criador através do perdão dos pecados. Leão I, ele chega a dizer que apenas o Senhor Jesus Cristo entre os filhos dos homens nasceu imaculado, porque apenas ele foi concebido sem a associação e a concupiscência da carne no Sermão 25. Pois a terra da raça humana, a qual no primeiro transgressor foi amaldiçoado, na prole da abençoada Virgem, somente produziu uma semente que foi abençoada e livre da culpa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele diz mais, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Eu fecho com o apóstolo Paulo. Como Alex Poitin faz, tá aí. Aí está os pais da igreja dizendo que só Jesus não tem pecado, que Maria foi incrédula, que ela quis demonstrar que ela tinha um poder sobre Jesus quando pediu para falar com ele, e aí ela comete a vaidade supérflua. Está aí a palavra de Deus também, na boca do apóstolo Paulo, que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, que ao nascer o pecado atinge toda a humanidade. E você não tem texto nenhum para me mostrar que ela foi preservada do pecado original. O que é que você tem? Você tem Lucas 1,28, uma palavra no grego, que não diz nada que ela é imaculada, mas afirma que ela recebeu um favor imerecido. Porque ser plenamente da graça, ser cheia da graça, graça é favor imerecido. E a graça foi ser a mãe de Jesus. A graça está ligada no Filho, porque somos salvos pela graça. Jesus é o favor imerecido que recebemos. Cadê o texto que Maria foi preservada do pecado? Cadê, diácono? Cadê sua resposta? Você ficou travado. Cadê o texto que Maria é imaculada? Eu te travei, meu amigo. Até agora só ouvi tentativas. Até agora ouvi e vi malabarismos teológicos para defender uma heresia. Aonde está o texto que Maria é imaculada? Aonde está o texto que Maria foi preservada do pecado? Ela foi plenamente cheia da graça. Exatamente. Ela foi plenamente cheia de um favor imerecido. Algo que ela não merecia, mas Deus deu a ela, que foi ser mãe de Jesus. Travei você, meu amigo. Não adianta correr. Cadê o texto que Maria foi imaculada? Agora, se você continuar dizendo que Maria não tem pecado, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que você é mentiroso e que você está fazendo de Deus mentiroso. Será? Quero ver essa. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o texto fala bem claro. Se eu digo que eu não tenho pecado, o que não é o caso do nosso debate, nós estamos falando do possível pecado de outra pessoa. E quem é ela? Não é uma pessoa qualquer, é a Virgem Maria. Então nós não estamos nesse texto aqui tratando do pecado do outro, nós estamos tratando do nosso pecado. O texto é bem claro, pastor. Se eu digo que não tenho pecado em mim, é que eu sou mentiroso. E o senhor também seria. O que não é o caso de Maria. Aqui não é Maria dizendo isso. Não é Maria se vangloriando da santidade. Meu amigo, você precisa fazer urgente um curso de exegese hermenêutica. Pelo amor de Deus. E outra coisa, você não está conseguindo analisar uma palavra em português. Você quer fazer uma análise de uma palavra no grego, keharitotemi, lá em Lucas, versículo 28, e não consegue analisar a palavra dissermos no português, que está na primeira pessoa do plural. Eu não consigo entender. Eu, sinceramente, não consigo entender. Aonde é que, nesse texto, Maria não cabe? No primeiro e no terceiro versículo que eu citei. Que, na realidade, deixa eu pegar aqui, é no versículo 8 e 10. Aí você vai querer colocar Maria no versículo 9. Você tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Faz um cursinho aí de exegese, meu amigo, que é importante. Aqui, essa passagem está em conformidade com a soteriologia bíblica, com a palavra sobre o pecado original, com o tema, melhor, sobre o pecado original, com o estado da humanidade. Precisa estudar soteriologia também. Se dissermos que não temos pecado, dissermos todos, nós, todos. Não, aqui é assim, se dissermos que não temos pecado, vírgula, menos Maria, vírgula, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tem esse menos Maria? Não tem. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Trata de um assunto específico da teologia bíblica aonde você precisa entender.
que a humanidade foi atingida pelo pecado. Agora você vai querer colocar Maria no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, tá vendo? Maria está aqui, ó, nos purificar de toda injustiça. Ela foi purificada de toda injustiça. Agora no 10 não, ela não tá. Se dissermos que não temos pecado, ou melhor, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Não, ela não peca. Pelagianismo puro, amigo. Pelagianismo puro. Retirar Maria desse contexto é demonstrar sua idolatria que é gerada por um dogma da qual não tem fundamento bíblico. Essa passagem serve para todos, para mim, para você, para Maria, para José, para todo mundo, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para todo mundo. O Senhor precisa melhorar a exegese, pelo amor de Deus. Se você disser que alguém não tem pecado, se nós dissermos que não temos pecado, se até Maria chegasse ao ponto de dizer que não tem pecado, ela seria mentirosa. Mas ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A pedra do sapato do católico romano. Ela reconhecendo que ela precisa ser salva. Então o dogma de que Maria não tem pecado não se encontra na Bíblia. Essa pergunta travou os católicos. Essa pergunta travou o número de 0 católicos. De 0 católicos. Se eu soubesse que era isso... Eu acho que o senhor não precisa mentir para o seu público. E aqui o senhor mentiu 2 vezes. Em primeiro lugar, o senhor ficou travado na pergunta e não conseguiu responder. Nada. Não respondeu nada. O que o senhor fez foi apenas repetir algumas tentativas que já são conhecidas há muito tempo, que eu já refutei em outros vídeos, mas eu quis refutar o senhor nesse vídeo aqui. O senhor não trouxe nada de novo debaixo do sol. Repetiu as mesmas coisas. Tentou fazer malabarismo com versículos bíblicos, tirando do contexto, para fundamentar a sua heresia. Até tirou Maria de 1 João 1,8. E a frase, se eu soubesse que era isso, traz uma realidade triste, porque demonstra que o senhor mentiu. Ninguém pega um vídeo de outra pessoa para fazer um react sem conhecer o conteúdo. Que triste. Uma realidade triste para o senhor. O senhor fez isso logo no início do vídeo também, tentando passar a ideia que não sabia do conteúdo. Veja aí. Sobre pecado original, não existe fundamento bíblico para dizer que Maria não tinha pecado ou foi. Ah, então é a Imaculada Conceição. Bom, vamos ver o que ele traz de novo. Então eu percebo que isso pode ser uma prática que o senhor tem em alguns vídeos, mas isso só expressa a falta de credibilidade, falta de honestidade diante do conteúdo. Não há nenhum problema em o senhor fazer um react. Seja verdadeiro com os seus próprios inscritos. Até porque a mentira é um pecado. Então já procura alguém para se confessar, porque o senhor pecou. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Eu aconselho o diácono a estudar soteriologia, exegese, hermenêutica, que vai ajudar você a entender melhor os textos, diácono. E aí você não vai fazer mais esses malabarismos com os versículos que nós vimos você fazer nesse vídeo aqui. Então, você percebeu que ele pega textos bíblicos, retira do contexto para arrumar um pretexto para apoiar a sua heresia. Meu amigo, não caia nessa. Você viu também que ele tentou levar você para longe da Bíblia, falou de patrística, e eu coloquei a patrística fazendo contraponto nas suas ideias, não sei se ele gostou ou não, mas a patrística não é inspirada da mesma forma que os livros bíblicos. A patrística não possui uma unicidade teológica. Eu não sei, né? O católico gosta disso, levar você longe da Bíblia. Ele tentou fazer isso porque não tem resposta na Bíblia para a minha pergunta, ficou travado. Você pode perceber isso nesse vídeo. Eu quero dar um conselho para você. Não esqueça que a Bíblia é a verdade. E conhecendo a verdade, ela te liberta. E se você quer aprender a refutar essas heresias católicas e as demais heresias que aparecerem por aí, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para receber outros vídeos como este. Deixa seu comentário também, que é muito importante para o canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós precisamos estar juntos no combate às heresias. Então, já convido você também
para assistir o nosso podcast Influenciando Gerações aqui mesmo no canal. Clique em podcast, vai abrir alguns e você vai assistir um bom conteúdo de apologética cristã. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Fique na paz.